Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945, em Caetés, distrito de Garanhuns, Pernambuco, filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo. A região Nordeste vivia sob condições econômicas muito difíceis, com seca recorrente e recursos limitados. Desde cedo, Lula participou do trabalho agrícola familiar, ajudando na plantação e colheita, e contribuindo para a subsistência da família. Sua educação formal foi limitada. As escolas locais eram precárias, e muitos jovens abandonavam os estudos para ajudar a família. Esses primeiros anos moldaram sua percepção sobre desigualdade e trabalho, experiências que seriam fundamentais em sua trajetória futura. Aos 7 anos, a família migrou para São Paulo, em busca de melhores oportunidades no Sudeste industrial, inserindo-se no fluxo migratório nordestino. A mudança trouxe desafios significativos: adaptação à vida urbana, integração em comunidades de imigrantes e busca por empregos muitas vezes informais. Durante a adolescência, Lula trabalhou vendendo produtos, catando sucata e, posteriormente, ingressou na indústria metalúrgica em São Bernardo do Campo, cidade que se tornaria um polo industrial e centro de sua futura atuação sindical. Esse contato direto com o trabalho industrial proporcionou compreensão das condições de trabalho e da desigualdade econômica no país. Na juventude, Lula formou família, casou-se e teve filhos, conciliando responsabilidades familiares com trabalho em fábricas e engajamento político inicial. A partir dos anos 1970, ele ingressou formalmente no movimento sindical, tornando-se líder dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Participava de assembleias, greves e negociações coletivas. Em um contexto nacional de ditadura militar 1964 a 1985, período marcado por censura, repressão e controle sobre sindicatos e movimentos sociais. Entre 1978 e 1980, liderou greves significativas, mobilizando trabalhadores e conquistando projeção nacional. Durante essas greves, enfrentou detenções temporárias e ameaças, mas não houve condenações judiciais prolongadas. Em 1980, Lula participou da fundação do Partido dos Trabalhadores PT, junto a sindicalistas, intelectuais e militantes de esquerda. O PT nasceu com o objetivo de defender os trabalhadores, estimular a participação democrática e promover reformas sociais. Nas eleições municipais de 1982, o partido elegeu vereadores em diversas cidades, consolidando Lula como liderança nacional e articulador político entre sindicatos, movimentos sociais e setores da sociedade interessados em mudanças políticas e sociais. Entre 1982 e 1989, Lula participou de campanhas eleitorais significativas. Em 1985, candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, aumentando sua visibilidade política. Em 1989, lançou sua primeira candidatura presidencial, no contexto da redemocratização do país, que ainda enfrentava inflação elevada, ajustes econômicos e desigualdade social persistente. A campanha apresentou Lula como representante da classe trabalhadora, mobilizador sindical e porta-voz de setores urbanos periféricos e industriais. Sua base eleitoral concentrava-se em trabalhadores urbanos, moradores de periferias e regiões industriais, especialmente no ABC paulista. Até esse ponto, sua trajetória refletia uma combinação de experiências pessoais, engajamento social e contexto histórico, consolidando as bases de sua carreira política nacional. Lula venceu a eleição presidencial de 2002 e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2003. O país enfrentava desafios econômicos e sociais, incluindo inflação controlada, crescimento econômico instável e desigualdade social significativa. Durante seu governo, programas sociais como o Bolsa Família, criado em 2003, foram ampliados, fornecendo transferências de renda e acesso a serviços essenciais para milhões de famílias em todo o país. Outros programas, como Fome Zero, tiveram papel complementar na política social. No plano internacional, o governo buscou maior presença em fóruns regionais e globais, participando de negociações econômicas e políticas, e promovendo integração com países da América Latina. Em 2006, Lula foi reeleito para o 2º mandato. Durante esses anos, ocorreram episódios de investigação e escândalos políticos, sendo o Mensalão, revelado em 2005, o mais notório. O caso envolveu repasses irregulares a parlamentares e foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, resultando na condenação de diversos membros do PT e aliados. Embora Lula não tenha sido condenado pessoalmente, esse episódio marcou profundamente a política nacional, gerando debates sobre financiamento partidário, ética pública e limites do poder. Após o término do 2º mandato em 2010, Lula manteve presença ativa na política nacional e internacional, participando de palestras, viagens e atividades do PT entre 2017 e 2018. Foi condenado em processos relacionados à Operação Lava Jato, incluindo o caso do Triplex em Guarujá, e preso em abril de 2018.
foi libertado em novembro de 2019 após revisão do STF sobre prisões de réus com recursos pendentes, provocando discussões sobre legalidade e processo político. Em 2022, Lula voltou à disputa presidencial e venceu, assumindo em 1º de janeiro de 2023. O cenário político era caracterizado por intensa polarização, debates sobre políticas sociais e econômicas e negociações estratégicas com outros partidos para assegurar governabilidade. O PT continuou sendo sua base política, e alianças com partidos de centro e esquerda foram fundamentais para sustentar sua atuação governamental. Após reassumir a presidência em janeiro de 2023, Lula enfrentou um cenário complexo, marcado por polarização política, desafios econômicos e necessidade de fortalecimento de programas sociais. O país lidava com inflação, desemprego e demanda por investimentos em infraestrutura e políticas públicas. O governo priorizou programas de transferência de renda, educação, saúde pública e desenvolvimento regional, buscando atender populações vulneráveis e regiões historicamente marginalizadas. No plano político, Lula mantém o PT como base principal, mas articula alianças com diversos partidos de centro-esquerda para assegurar governabilidade no Congresso Nacional. A gestão enfrenta oposição ativa e debates sobre orçamento público, reformas tributárias e políticas ambientais. Decisões governamentais e estratégias políticas são constantemente analisadas por diferentes setores da sociedade e pela mídia. No cenário internacional, o governo busca maior protagonismo do Brasil, participando de fóruns multilaterais, negociações comerciais e iniciativas de integração regional. O país mantém relações estratégicas com a América Latina, África e países do G20, equilibrando interesses econômicos, ambientais e diplomáticos. Essa atuação envolve decisões sobre investimentos, acordos comerciais e participação em discussões globais sobre clima, desenvolvimento sustentável e relações internacionais. No contexto doméstico, a polarização política influencia a condução de políticas públicas e reformas, exigindo negociação constante e articulação com diversos partidos e setores da sociedade. A parte 3 da biografia de Lula detalha sua atuação contemporânea, mostrando os desafios de governar em um país polarizado e em transformação, apresentando acontecimentos políticas implementadas, contexto interno e externo, alianças e decisões estratégicas sem elogios ou críticas, mantendo uma narrativa objetiva e factual sobre sua trajetória política atual. Após reassumir a presidência em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta um dos períodos mais desafiadores de sua carreira, marcado por polarização política intensa, pressões econômicas e expectativas sociais elevadas. O país vive um cenário complexo, inflação controlada mas ainda presente, desemprego em níveis que exigem políticas públicas robustas, demandas por investimentos em infraestrutura e serviços básicos, e pressões de diferentes grupos sociais, sindicatos, associações empresariais e movimentos populares. Nesse contexto, o governo busca equilibrar políticas sociais, como Bolsa Família, programas de educação e saúde pública, com ajustes econômicos necessários para manter a estabilidade fiscal e incentivar o crescimento sustentável. Politicamente, Lula mantém o Partido dos Trabalhadores como base central de seu governo, mas depende de alianças estratégicas com partidos de centro e esquerda para aprovar reformas no Congresso Nacional. Essas alianças são frequentemente desafiadas por divergências ideológicas, disputas regionais e interesses conflitantes, exigindo negociação constante e habilidade política para articular decisões que mantenham a governabilidade e o apoio popular. A polarização política influencia debates sobre orçamento público, reformas tributárias, políticas ambientais e estratégias de desenvolvimento regional, tornando cada decisão governamental objeto de intenso escrutínio público e midiático. No plano internacional, Lula busca reposicionar o Brasil em negociações comerciais e diplomáticas, fortalecendo laços com a América Latina, África e países do G20. A atuação do governo envolve participação ativa em fóruns multilaterais, acordos comerciais, discussões sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, e iniciativas de integração regional. O país procura equilibrar interesses econômicos, ambientais e estratégicos, ao mesmo tempo em que reafirma seu papel em negociações globais de comércio, energia e política internacional. Durante seu governo atual, diversas decisões têm gerado debates sobre impactos sociais, econômicos e políticos. Políticas de transferência de renda, programas de educação, incentivos a pequenas e médias empresas, investimentos em infraestrutura e projetos de preservação ambiental são exemplos de medidas que buscam enfrentar desafios históricos do país. Simultaneamente, questões como reforma tributária, equilíbrio fiscal, segurança pública e políticas de emprego exigem articulação constante com diferentes setores da sociedade, tornando a gestão governamental um processo complexo e multifacetado. O legado
de Luiz Inácio Lula da Silva é construído sobre décadas de engajamento político desde sua infância marcada por pobreza e imigração, passando pelo trabalho industrial, liderança sindical, fundação do Partido dos Trabalhadores, campanhas eleitorais, 2 presidências, escândalos políticos, processos judiciais, retorno à presidência e atuação contemporânea. Cada etapa de sua trajetória apresenta fatos verificáveis, acontecimentos históricos e contextos sociais e políticos, refletindo a complexidade de liderar um país como o Brasil, marcado por desigualdades regionais, desafios econômicos e polarização ideológica. Hoje a figura de Lula é central no debate político nacional e internacional. Sua atuação evidencia o impacto da história pessoal na formação de líderes políticos, a importância da negociação e da articulação partidária em democracias complexas e a relevância de políticas sociais na mitigação de desigualdades históricas. Ao mesmo tempo, os episódios de escândalos, processos judiciais e polarização política demonstram os limites e os desafios enfrentados por qualquer liderança em ambientes democráticos. E agora, chegamos a você, público. Com toda essa trajetória detalhada e factual desde a infância em Caetés até o governo atual, com todos os desafios, conquistas, escândalos e estratégias políticas, queremos saber: qual a sua opinião sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva até hoje? Você considera que as políticas adotadas estão fazendo diferença no país? Deixe seu comentário e participe do debate, porque entender diferentes perspectivas é essencial para compreender o presente e o futuro da política brasileira.